Olá pessoal, iremos examinar os conhecimentos necessários para a conduta pessoal e profissional. Quando pensamos no nosso agir profissional e pessoal, sempre levamos em consideração um conjunto de elementos que nos leva à decisão sobre um ato ou em pensar em alterar ou modificar a nossa ação. Quais são esses elementos que nós consideramos de extrema importância para a nossa atuação profissional e pessoal? A primeira expressão que todos lembram são as regras, né? Inicialmente nós pensamos assim, para que a gente possa agir de uma forma adequada com a situação, com o contexto, com a sociedade, precisamos ter regras. É comum as pessoas lembrarem, sem regras não há uma organização, não há uma sociedade. Sem normas dentro da empresa não conseguimos trabalhar, não conseguimos funcionar. Então, um dos elementos lembrados por todos são as regras. O segundo conjunto fundamental são os princípios. Precisamos pensar que também temos alguns princípios profissionais e alguns princípios pessoais, os quais nós examinamos, avaliamos sempre que temos que tomar uma decisão, sempre que temos que agir, sempre que temos que comunicar, sempre que temos que transformar, fazer alguma coisa. E por último, também temos que levar em consideração os valores. Os valores que nós agregamos, ou que nós construímos, ou que nós recebemos através da família, da escola, do trabalho, na sociedade em geral. Esses valores são elementos fundamentais também para que a minha ação, que a minha conduta pessoal e a minha conduta profissional possa ocorrer de uma forma adequada, sem que eu possa causar danos às outras pessoas ou aos elementos que estão envolvidos nesse processo. Temos então esses elementos que nós consideramos fundamentais. Nós vamos chamar isso de saberes, né? Os saberes necessários. Precisamos saber então as regras, precisamos conhecer os princípios, precisamos também levar em consideração os valores. Esses três elementos reunidos num processo de interação, de competência, de formação, nos dá a capacidade, a habilidade de atuar dentro da sociedade de uma forma profissional. As regras, então, inicialmente vamos tentar começar a distribuir essa definição ao longo da nossa avaliação. Inicialmente a regra tem uma ligação direta com norma. Todos nós pensamos assim, regra é igual a norma, norma é igual àquilo que eu devo seguir, que eu não posso deixar de me orientar. Então as regras são uma série de normas estabelecidas, às vezes dentro de um grupo social, por exemplo, no trabalho nós temos uma sequência de regras, o horário de entrada, o meu trabalho de funcionamento, a saída, o respeito ao trabalho que eu tenho, o respeito ao colega, todos esses elementos que formam um conjunto de regras me permitem então, como ser humano, atuar dentro desse grupo social, o trabalho, respeitar o outro, respeitar o meu objetivo, a minha meta, a minha função. Nós também temos regras em jogos, né? Todas as crianças, quando vão executar algum tipo de jogo, sempre tem uma regra, mesmo que seja o jogo mais simples, né? O jogo de botão, ele tem regras, o jogo de futebol tem regras, uma outra atividade que eu possa criar, eu vou ter que estabelecer certas regras. Então, as regras seriam certas obrigações ou limites aos quais eu não posso deixar de cumprir. Os princípios me dão uma ideia um pouquinho mais abrangente. Os princípios me dizem assim, olha, o princípio é aquilo que me faz pensar e gerar uma regra. Um princípio seria mais abrangente, ou seja, quando jogamos temos que deixar todos os participantes do jogo ter uma função. Então seria um princípio. Um jogo coletivo significa que todos devem participar. Isso eu não posso ser egoísta e só eu jogar, porque o princípio do jogo coletivo é a distribuição, a participação. Então, o princípio tem essa abrangência maior e me dá essa flexibilidade, essa possibilidade de ampliar a ação, ampliar a interpretação. Os valores têm uma relação um pouquinho mais específica. Todos os valores estão ligados exatamente à afetividade do sujeito, ou seja, o valor, as coisas não têm um valor em si, mas nós atribuímos valor, ou seja, de acordo com aquela importância aquele papel que determinado objeto ou determinada sensação ou sentimento tem para mim. Então, o valor está ligado à afetividade.
essa afetividade também tem uma relação com o desejo que eu tenho, com o objetivo, aquilo que eu quero realizar, aquilo que eu quero fazer num determinado momento, numa determinada situação. Dessa forma, o valor vai ter também, como princípio, uma certa variável, ou seja, ele pode ter um valor que vai depender do meu desejo, da minha vontade de realizá-lo e de poder realizá-lo agora ou não. Então, nós temos 3 elementos fundamentais, as regras, os princípios e os valores, e nós temos uma ligação. Qual é a ligação? Ou seja, durante a nossa conduta pessoal e profissional, nós temos que raciocinar, nós temos que pensar, nós temos que refletir, nós temos que decidir. Nós temos que tomar uma decisão e colocar essa decisão em prática. Quando assim o fazemos, normalmente, então, levamos em consideração os 3 elementos fundamentais, ou seja, de um lado nós podemos trabalhar com a razão, do outro lado podemos trabalhar com a emoção, ou podemos tentar uma reunião, uma junção da possibilidade de uma integração de emoção e razão na nossa conduta pessoal e profissional. Como aprendo a ser moral? Pensamos normalmente que se nós não nascemos morais, ou seja, se não vem no DNA, se não vem na nossa carta genética, não vem no nosso planejamento, não vem no nosso mapa, como nós passamos ou nos tornamos morais? Como isso acontece? De que forma esse processo se dá? Para algumas pessoas isso realmente não é uma transformação, ou seja, nós passamos a obedecer, seguir regras, e esse processo de colocar ou de uma certa forma guiar o comportamento das pessoas nos dá a ideia de ser moral. Entretanto, pensamos que também essa possibilidade é uma das interpretações. Podemos ter uma outra possibilidade, ou seja, nós, aos poucos, com a nossa ação, o nosso movimento, o nosso pensar, nós nos tornamos morais, ou seja, o ser humano se torna moral. Como isso ocorre? Há 3 elementos fundamentais. O primeiro deles nós chamamos de situações de vida concreta. Quando nós passamos a agir dentro de uma sociedade, um determinado tempo, numa condição, numa situação, nós passamos a agir concretamente e passamos então a incorporar, a interiorizar uma série de elementos que estão à nossa volta. Nós vamos chamar de elementos da cultura. Esses elementos vão me ajudar a tomar uma decisão, vão me ajudar então a perceber ou a equacionar a questão moral. O segundo elemento fundamental são as experiências de vida. Nós temos o mundo da vida que está aí, que nós nos deparamos diariamente, e nós temos também o mundo vivido. O mundo vivido é aquela experiência que eu especificamente vou passando, vocês, todas as pessoas passam, essa experiência que a gente chama de experiência de vida. Passar por uma situação, um exemplo, né? Estar numa situação difícil de que alguma pessoa me causou um dano, e se eu devo retribuir esse dano causando mal a essa pessoa, devo agredi-la, ou eu devo deixar isso passar, como eu devo agir? Ou então, uma questão de gestão, em que eu estou beneficiando uma pessoa que está no meu departamento, que está no meu setor, essa pessoa não merece, ou seja, não tem um trabalho, uma forma que possa comprovar, ou que possa justificar essa promoção, mas eu estou fazendo isso. Isso que eu estou fazendo está adequado, não está adequado, está correto, não está, de uma certa forma, privilegiando pessoas que não estão contribuindo, não estão se demonstrando essa necessidade de ter esse valor a mais. Então, quando a gente pensa na experiência, a gente tem que pensar nesse viver, nesse passar pela situação. E, por último, nós temos as interações. O que são interações? São momentos, situações em que eu tenho que trocar e interagir, ora com o locus, ou com a situação, com o objeto, com o espaço. Ora eu vou interagir com objetos, ora eu vou interagir com pessoas. Então, a nossa vida, a nossa sociedade, ela funciona através de interações. Então, esses 3 elementos são fundamentais. Quais são eles? A situação concreta, a vivência, a experiência e, por último, o conjunto de interações às quais nós somos submetidos e muitas vezes nos colocamos durante a nossa conduta pessoal. Vamos observar esse pensamento que nos dá mais alguns elementos fundamentais para que a gente possa compreender e definir regras, princípios e valores. As regras morais correspondem ao mapa e os princípios correspondem à bússola.
Então, observando bem o pensamento, nós temos de um lado a questão da regra, que ele se refere ao mapa, e o princípio à bússola. Como que a gente pode tentar compreender melhor essa relação? Quando nós temos o mapa, nós temos então o itinerário, exatamente as ruas, todo o trajeto que vai ser feito. Então, isso está ligado às regras, ou seja, aquilo que eu devo fazer para chegar em determinado local. Já quando eu penso na bússola, a bússola me dá os limites, né? Os grandes elementos fundamentais de localização, por exemplo, ao norte, ao sul, a noroeste, a sudoeste. Esses elementos que são os elementos que vão tracejar o meu caminho. Então, do princípio, eu faço o mapa, ou seja, da bússola eu consigo ir aos poucos tracejando esse meu mapa. Então, a regra seria especificamente o conjunto de normas, as quais nós aceitamos e seguimos, porque consideramos ela como adequada ou correta para determinado momento. Os princípios são o conjunto de crenças, o conjunto de conhecimentos, o conjunto de informações que eu tenho à minha disposição em um determinado momento, em um determinado contexto, e que vai me servir de base, de instrumento, de fundamento para que eu possa gerar uma regra de ação, de conduta pessoal ou profissional. Valores. Os valores, então, têm essa realização no sentido de que a regra determina aquele limite que eu posso agir, o princípio é o fundamento da minha regra e o valor, então, é a realização dessa regra. Conhecimento cultural. Então, normalmente, esses elementos que nós estamos estudando, eles têm uma relação porque eles só ocorrem em um ambiente, em uma situação, em uma sociedade. Por isso que nós colocamos também que esses elementos, as regras, os valores, os princípios, vão precisar de um outro elemento fundamental, que é a cultura. Pois eles só existem e só podem existir numa determinada cultura. Então, essa cultura que nós vamos definir agora por um conjunto de princípios, regras, normas, condutas, que a sociedade, de um determinado momento, de uma determinada época, aceita como adequado para aquele grupo de agir. Então, isso para nós vai ser a cultura. Esses princípios só podem existir, só podem ocorrer, só podem acontecer numa cultura. Por isso, temos que preencher, então, esse espaço com conhecimento cultural, ou seja, conhecimento cultural está dentro desses elementos que nós estudamos. As regras, os princípios, os valores, que no todo formam, então, o que a gente costuma chamar de cultura. Então, é necessário um conhecimento cultural amplo, para que a pessoa possa, de uma certa forma, agir ou atuar de uma forma adequada, ou pelo menos, levando em termos o que nós estudamos, de um termo ético ou moral. Os saberes e o agir pessoal. Então, quais são os saberes que nós consideramos necessários ou fundamentais para que a gente possa organizar ou nortear a nossa conduta, a nossa ação pessoal e profissional? De um lado, então, nós temos aqueles elementos que nós já discutimos, que são os valores, são os princípios, as regras e a cultura. Então, de que forma a cultura participa? Ou seja, todos esses elementos só podem existir dentro de um universo que nós vamos chamar de cultura. O que é a cultura, então, para nós, a partir desse momento? A cultura é um conjunto de regras, normas, princípios e valores que uma determinada comunidade aceita, respeita e considera adequado, portanto, a utiliza na sua ação, e dessa forma ela utiliza isso como um paradigma, como um princípio máximo para que as pessoas possam ser aceitas, permanecer naquela comunidade, ou que de uma certa forma elas possam ser convidadas a reorganizar os seus princípios, as suas regras, os seus valores. Então, a cultura tem esse papel fundamental nessa articulação, porque ela vai servir de elemento fomentador da própria transformação, ou seja, a cultura, os valores, as regras e os princípios também devem modificar de acordo com a sociedade. Vamos observar uma situação em que as pessoas envolvidas nessa situação, os sujeitos, né, eles vão ter que ter um conjunto de conhecimentos ou saberes para poder tomar uma determinada decisão. E essa decisão nós vamos tentar pontuar quais são os elementos em que eles estão utilizando para a sua ação, para determinar a sua conduta. Judy era uma menina de 12 anos. Sua mãe prometeu-lhe que ela poderia ir a um concerto especial de um artista que vem à cidade.
Ela estava economizando o dinheiro do almoço e fazendo algumas tarefas para ir ao show. Então, sua mãe mudou de ideia e disse à menina que ela não poderia mais ir ao concerto. A menina ficou decepcionada, mas não desistiu do show. Ela foi sem comunicar nada à sua mãe e disse a ela que dormiria na casa de uma colega e iriam estudar. Alguns dias depois, a mãe de Judy encontra a amiga da filha e pergunta a ela como foi o fim de semana de estudos. A amiga não respondeu diretamente, mas deu uma explicação procurando confirmar a história da amiga. A colega contou para Judy o questionamento da mãe. Então, Judy, preocupada, decide contar à irmã mais velha que tinha ido ao show. 1. A irmã mais velha deve contar à mãe a verdadeira história? 2. Por quê ou por que não? 3. Louise, a irmã mais velha, confia na irmã? 4. A decisão da mãe de não permitir mais que a filha fosse ao show está correta? 5. Por que uma promessa deve ser mantida? 6. Você pode não cumprir uma promessa feita a uma pessoa que provavelmente não encontrará mais? 7. A filha deve obedecer à mãe em qualquer situação? 8. Por quê ou por que não? Primeiro, nós temos uma menina de 12 anos, Judy, que é a menina que tem 12 anos e que tem a intenção de ir a um show, a um concerto de um cantor, de uma banda que ela gosta muito, que vem à cidade. Ela pede para a mãe a permissão para ir ao show. A mãe diz que se ela conseguir esse dinheiro e economizar, ela tem a permissão de ir. Então a menina vai guardando o dinheiro do almoço, da merenda da escola, vai fazendo algumas outras atividades para as pessoas conhecidas e vai juntando dinheiro. Quando ela junta esse dinheiro para comprar o ingresso, a mãe então repensa e diz que ela não pode ir, porque é muito perigoso, faz algumas alegações em função do show. A menina então, de uma certa forma, aceita a situação, mas assim que ela tem a chance, ela diz no fim de semana que vai estudar na casa da colega, só que ela não vai na casa da colega, ela vai ao show. A mãe então encontra a colega e pergunta como foi os estudos. Não sabendo o que fazer, a colega dá uma tentativa de explicar, explicitar, mas não consegue ser totalmente neutra, ou seja, ela também sentiu o peso de ter que mentir para a mãe da colega. A menina então, quando fica sabendo disso, do que aconteceu, conta para a irmã, Louise, o que de fato aconteceu. Então, essa situação envolve uma série de definições e determinações e posturas e tomada de decisões que envolve uma série de conhecimentos que nós já estudamos. A nossa avaliação seria a seguinte: em primeiro lugar, a mãe está correta em modificar a sua autorização uma vez dada. Segunda questão fundamental que nós temos que refletir: a menina deveria ter tomado a decisão de ir igualmente, mesmo que a decisão da família, da mãe, seja contrária. A amiga dela, que de uma certa forma deu cobertura à ação, deveria contar a verdade para a mãe. E por último, a irmã, que agora sabe da situação, deve contar para a mãe e ao mesmo tempo não respeitar o sigilo que a irmã contou a ela. Como todas essas ações, como todas essas decisões, essas tomadas de consciência e posições vão ser executadas de forma que os princípios, as regras e os valores sejam respeitados, né? Então, isso é o elemento fundamental da situação. A cada uma dessas pessoas agiu e, quando agiu, a sua conduta foi baseada em regras, princípios, valores de uma cultura. De forma que, quando a gente chega ao final, não há um certo ou um errado, mas há uma série de elementos que foram respeitados dentro da cultura ou não. Equacionamento moral. Essa relação que nós estudamos nessa situação, em que a pessoa tem que tomar várias decisões e levar em consideração uma série de saberes, nós chamamos isso de equacionamento moral. O que é isso? Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer uma tomada de decisão, uma tomada de consciência, e eu tenho que levar em consideração uma série de saberes que são importantíssimos. Juntar, articular e colocar tudo isso em prática, a gente chama de equacionamento moral. Para que eu possa, então, decidir e realizar uma ação, eu preciso fazer esse equacionamento moral. Moral e regra. Nesse momento nós temos, então, de um lado a moral, o conjunto de princípios, e do outro lado a regra, ou seja, a moral vai ter que gerar uma regra para que essa minha ação seja adequada.
Moral e dever. Nesse momento, então, nós temos que o princípio que já se transformou na regra me diz o meu dever, ou seja, aquilo que eu devo efetivamente realizar. Regra versus princípio. Nesse momento, então, nós temos que a regra é efetivamente o que vai resultar na minha ação e o princípio é o que é a matriz, é o que vai gerar, é o que vai dar as condições de eu pensar, refletir sobre a possibilidade de a regra existir. Moral, consequências do ato. Se a moral são os princípios e esses princípios vão ser o fundamento da minha ação, que vai ser regrada, nós temos então as consequências dessa minha decisão, desse meu equacionamento moral. Moral e sociedade. Dessa forma, nós temos então que a moral só se realiza na sociedade e por isso essa apreensão sempre nossa de que a sociedade tem que ter princípios morais para que ela possa, de uma forma, ter regras claras e que essas regras possam nortear a nossa ação, o nosso agir. Moral e leis jurídicas. As leis jurídicas, então, têm um elemento, uma função fundamental dentro da sociedade, dentro da comunidade, porque ele tenta organizar, então, a conduta, a ação das pessoas que estão, de uma certa forma, baseada nas regras e nos princípios morais fundamentais. Isso faz com que a nossa ação, nossa conduta seja legítima ou não. Vamos observar agora um pensamento e nesse pensamento vamos tentar deixar mais claro a ideia de equacionamento moral. O equacionamento moral não implica que todas as pessoas cheguem ao mesmo julgamento. Não se trata, portanto, de encontrar a resposta certa. Dito de outra maneira, o saber fazer moral, diferentemente de certos outros tipos de saberes, não pressupõe que sempre haja apenas um juízo correto ao qual todo mundo deveria chegar. O pensamento, então, nos coloca que o equacionamento moral não nos leva a um certo errado, a um correto, um que está incorreto, a verdade ou a mentira. Ele nos dá aquela condição de, levando em consideração todos os saberes que nós avaliamos aqui, que são eles, os princípios, as regras, os valores e a cultura, o contexto e a situação que eu estou vivendo, levando em consideração todos esses saberes, eu possa definir se determinada conduta é adequada ou não. Se ela serve para aquela comunidade, aquela cultura, ou eu tenho que reorganizar, eu tenho que reaprender, eu tenho que me reestruturar. O mundo complexo. Dessa forma, a gente consegue compreender a ideia que nós temos da complexidade do mundo, ou mundo complexo, ou seja, cada vez que nós temos que agir e ter uma tomada de ação ou tomada de consciência, nós precisamos levar em consideração essa série de conhecimentos e saberes que discutimos hoje. Indiscutivelmente, isso torna cada situação e cada vivência e experiência nossa extremamente complexa. Complexa no sentido não de difícil, mas de que todos esses elementos eles são tecidos de uma forma conjunta. Eu não posso isolá-los, eu tenho que trabalhá-los todos em uma articulação, em uma integração. A sensibilidade moral. A sensibilidade moral está ligada à percepção que nós temos que ter para perceber, então, percepção, perceber ou sentir em determinadas situações quais os elementos fundamentais ou quais as situações que envolvem uma questão moral, uma questão ética fundamental. A essa capacidade de percepção do momento ético e do momento moral nós chamamos de sensibilidade moral. Ética, reflexão sobre o fenômeno social. A ética, então, participa dessa relação com o fenômeno social, ou seja, toda a nossa ação dentro de uma sociedade, dentro de um conjunto social, depende dos princípios. Esses princípios são os elementos que vão fundamentar e esses princípios vão se transformar numa regra a partir da reflexão. Por isso, então, a ideia de que a ética é uma reflexão do valor do princípio em um contexto social. Campo público e privado. Podemos observar, então, que o campo público seria o nível em nível de moral e o campo privado estaria atuando na questão da ética, ou seja, na reflexão, na regra. Moral e privado. Dessa forma, o moral estaria de uma relação com o privado, no sentido de que a moral vai ser a matriz que vai gerar o comportamento, que seria a ética, dentro do campo privado. A ética igual ao campo público. Dessa forma, a ética também participa do público, uma vez que a ética, então, é a regra que vai, de uma certa forma, estar ligada à ação dentro da sociedade, dentro do público,
dentro do contexto, dentro da situação que nós vivemos, experienciamos e interagimos durante nossa vida. Código de ética profissional. Nesse momento, então, entramos num elemento de importância em relação com o nosso trabalho. A ética, dessa forma, tem uma relação direta com a ação, com a nossa conduta profissional. Como nós não temos, assim, a moral profissional, então nós temos a ética profissional, que é, na realidade, o código de conduta da profissão. O que é o código de conduta? É o conjunto de regras, princípios, normas que a profissão, enquanto grupo, enquanto sociedade, estabeleceu para que eu possa agir. Dessa forma, nós temos essa conduta médica, nós temos a conduta do gestor, nós temos a conduta do vendedor, nós temos a conduta da pessoa que está no mercado atuando, ele deve ter uma conduta. Esse conjunto de conduta, ou conjunto de condutas e ações, nós vamos chamar de código da profissão. Ética e o campo profissional. Dessa forma, nós temos uma sequência de condutas para cada atividade profissional. Por exemplo, nós temos na medicina, a gente tem, então, o código de ética médica. Nós temos também na bioética, ou seja, o conjunto de condutas, regras e normas para que eu possa usar ou desenvolver pesquisas respeitando sempre as questões éticas, ou seja, os princípios mais fundamentais do ser humano. Nós temos o código profissional da profissão do professor, nós temos um conjunto de condutas. Temos também o código de ética do administrador, que é o conjunto de condutas que todo administrador deve seguir na sua atividade. Temos também o conjunto de condutas ou de normas da odontologia. Temos também um conjunto ou código de ética da profissão, por exemplo, do aviador. Então, o grupo profissional tem um conjunto de condutas. Alguns nós mantemos como condutas, ou seja, código de conduta. E nós temos alguns outros que nós já transformamos em código de ética. Na verdade, nós estamos trabalhando com o mesmo nível de informação. Nós temos a conduta no sentido de o agir, a minha ação, que é baseado em regras e em princípios, e nós temos também o código ético, quando já há toda uma atividade, um conjunto, um período, um prazo da profissão, e essa profissão já foi atualizando, né, essa conduta e transformou em código de ética, que vai estar ligado com a ética profissional. O que o conjunto de regras me permite fazer ou não dentro da minha atividade profissional. Como dica de estudo, então, temos o texto Moral e Ética, Dimensões Intelectuais e Afetivas, de Yves de Lattalle, da editora Artmed, Porto Alegre. Esse texto traz um dos capítulos, uma discussão muito importante dessas relações entre os saberes necessários para a conduta pessoal e profissional dentro da sociedade. Também temos Práticas Morais, uma abordagem sociocultural da educação moral, de José Maria Puig, editora Moderna. Esse texto nos traz também uma segunda discussão, também complementar na primeira, na questão das situações e nos contextos em que nós chamamos de práticas morais, que são as situações em que nos envolvemos no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Na aula de hoje estudamos conhecimentos necessários para a conduta pessoal e profissional. Nessa aula nós discutimos, por exemplo, os elementos que fazem parte desses conhecimentos, os valores, as regras, os princípios e o conhecimento cultural. Como esses elementos são integrados e articulados, gerando então a necessidade do equacionamento moral e da sensibilidade moral, elementos fundamentais quando nós nos vemos em uma situação que temos que fazer uma tomada de decisão ou uma tomada de consciência. Esses elementos então nos dão a ideia de que nós precisamos uma série de saberes para nortear a nossa ação durante os nossos afazeres profissionais e pessoais.